Vamos conversar um pouco agora sobre a importância dessa classe de palavras, das conjunções, para a explicitação da orientação argumentativa, da visão de mundo, em linhas gerais, da opinião que se tem no texto sobre determinado assunto de que se trata. Para isso, nós vamos ver alguns exemplos e o primeiro deles é esse que segue. Imagine um contexto em que houvesse um julgamento importante sendo noticiado e o jornal dissesse que, apresentando as provas, o réu será inocentado. Como eu disse, aqui em apresentando as provas ainda não foi usado um conector, não foi usado uma conjunção. Mas seria possível reescrever essa oração com um conector quando, por exemplo. Seria quando apresentar as provas, o réu será inocentado. Seria possível ainda reescrever essa oração usando o conector se. Se apresentar as provas, o réu será inocentado. Embora as duas reescritas sejam possíveis, é importante notar que elas não são equivalentes, não é? Nessa versão, quando apresentar as provas, há uma ideia de certeza. As provas serão apresentadas, é apenas questão de tempo. Tempo, inclusive aqui, é o valor semântico expresso por esse conector. Se apresentar as provas, já não revela a mesma certeza do enunciador sobre o evento acontecer. Aqui, em vez de certeza, nós temos uma hipótese. Hipótese que é veiculada por um conector condicional. Aqui o sentido é o sentido de condição. Há uma condição para que ele seja inocentado, que é apresentar as provas. Se apresentar, desde que apresente, caso apresente as provas, que poderia ser quando apresentar, logo que apresente, assim que apresente, indicando tempo. Então veja que usar um conector temporal ou um conector condicional está associado não apenas a relacionar uma oração a outra, mas também ao grau de certeza ou de dúvida que o enunciador quer transmitir sobre o evento. Imaginando um texto jornalístico, o mais adequado seria não apresentar a certeza nem a dúvida, se manter na imparcialidade, não é? Bom, um outro exemplo para verificar valores que as conjunções podem assumir está aqui em o mês de janeiro é esperado, chove. Se esse espaço do conector fosse preenchido por alguém que associou o mês de janeiro às férias e pensou na possibilidade de frequentar a praia, ocasião em que o calor e o sol são mais desejáveis, cabe muito bem aqui um conector como porém, como mas, como contudo, como entretanto, no entanto. O mês de janeiro é esperado, no entanto chove, entretanto chove, porém chove. Usando um desses conectores que eu mencionei, estabelece-se aqui uma relação de oposição, uma relação de contraste entre o quanto se espera, o quanto se aguarda o mês de janeiro e algo aqui tido como desagradável, a chuva, que, por exemplo, atrapalharia o passeio de alguém aproveitando suas férias. No entanto, sobre esse mesmo enunciado, seria possível ainda uma outra visão de mundo. Imagine agora alguém que estivesse preocupado com a falta d'água que acometeu e que acomete algumas regiões do Brasil. Seria possível dizer: o mês de janeiro é esperado porque chove. Nessa outra visão de mundo, de alguém preocupado com o nível dos reservatórios de água, a chuva é a justificativa para que o mês de janeiro seja tão aguardado ou seja tão esperado. O mês de janeiro é esperado porque chove, o mês de janeiro é esperado pois chove, o mês de janeiro é esperado já que chove. Um conector como esses aqui inseriria a ideia de
explicação sobre a oração anterior, uma espécie de justificativa. Veja que os eventos são os mesmos, mas caso se diga o mês de janeiro é esperado, mas chove, há uma visão de mundo. O mês de janeiro é esperado porque chove, é uma visão de mundo diferente que se explicita. E para que a gente veja uma outra relação de sentido importante que as conjunções podem expressar, aqui temos um enunciado que diz: a frota de automóveis cresce, portanto. Esse conector, portanto, faz com que o leitor espere, na oração seguinte, uma dedução que já está implícita aqui nessa oração. De alguma maneira, quando eu digo a frota de automóveis cresce, portanto, já surge na sua imaginação qual é a sequência aqui dessa frase. Algo como: a frota de automóveis cresce, portanto, os engarrafamentos aumentarão. Bom, se essa ideia, se essa conclusão, para deixar aqui o termo já explícito, que essa a relação de sentido expressa por a frota de automóveis cresce, logo os engarrafamentos aumentarão, por isso os engarrafamentos aumentarão, portanto os engarrafamentos aumentarão. Essa relação de sentido parece traduzir uma ideia que já estava implícita aqui, que não precisava ser, portanto, explicitada. Mas isso é apenas uma impressão argumentativa importante que o portanto cria. Porque essa visão de que os engarrafamentos ficarão maiores é uma visão de mundo que, por mais coerente que seja, poderia ser questionada. Imagino que um secretário de transportes de alguma instância governamental tentasse questionar, dizendo que a frota de automóveis cresce, porém as obras que acompanham esse crescimento estão sendo executadas e por aí segue. Mas o portanto, por inserir uma conclusão, cria a impressão de que essa é a dedução mais correta, a dedução mais esperada desse enunciado, dessa oração que foi apresentada anteriormente. Bom, só para ficar claro que não é a única conclusão possível, alguém poderia dizer: a frota de automóveis cresce, portanto, a poluição será ainda maior. E aqui a conclusão iria nesse outro sentido, né, de uma preocupação ambiental. Se fosse um caderno do jornal que tratasse de meio ambiente, essa seria a conclusão mais esperada. Se essa constatação, a frota de automóveis cresce, aparecesse no caderno de economia de um jornal, seria mais possível que a frase fosse essa: a frota de automóveis cresce, portanto, vale a pena investir no setor automotivo. O efeito da conjunção conclusiva, que expressa conclusão, é o de tornar ou de dar a feição de dedução lógica à visão de mundo que se pretende transmitir. Então, como vimos aqui, nessa nossa conversa, as conjunções são palavras importantes para explicitar essas diferentes visões de mundo, essas diferentes opiniões.